História completa. Odu, o oráculo de Ifá. Motumbá, povo do Axé. Aqui é Ogan Silvio Moura, e hoje vamos falar sobre Odu, o oráculo de Ifá, a sabedoria sagrada que Orunmilá trouxe à Terra para que todos os seres conheçam o seu caminho, o seu destino e a lei que rege todas as coisas. Desde o princípio dos tempos, antes mesmo de existir o que existe, tudo o que seria, tudo o que é e tudo o que viria a ser já estava escrito na palavra de Ifá. Orunmilá, o orixá da sabedoria, da verdade e do destino, recebeu de Olorum, o Senhor de tudo, o conhecimento dos 16 Odu, as raízes, as leis e as energias primeiras que formam o universo, a natureza e cada um de nós. Esses sinais sagrados são chamados e reconhecidos pelos nomes que nossos antepassados nos ensinaram. Nomes que carregam em cada sílaba toda a força, toda a história e todo o ensinamento de nossos ancestrais. Cada Odu é uma entidade viva, uma palavra divina, um livro aberto que nos mostra quem somos, o que viemos aprender, o que devemos fazer e o que devemos evitar. Nenhum é melhor ou pior que o outro. Todos são necessários, todos fazem parte da vida. E todos se completam uns nos outros. Vamos conhecer agora, um por um, os 16 Odu do oráculo de Ifá, na ordem e na língua dos nossos velhos. Odu-1. Eji-Ogbi. Eji-Ogbi é o primeiro, o mais alto, o começo de tudo. É a luz que brilha na escuridão. A criação, a ordem e a verdade absoluta. É o Odu de Orunmilá e de Oxalá, o orixá da brancura e da paz. Seu elemento é a luz e o ar, suas cores são o branco e o dourado. Quando Eji-Ogbi está presente, tudo é clareza, sucesso, sabedoria e proteção. É o tempo em que a palavra tem força, em que os caminhos se abrem, em que a liderança surge naturalmente e a prosperidade chega para ficar. Seus filhos são pessoas iluminadas, sábias, justas, que nasceram para ensinar e comandar com respeito. Mas é preciso cuidado. Se desequilibrar, esse Odu traz o orgulho, a arrogância, a ideia de que sabe tudo e não precisa de ninguém, e quem assim age acaba tropeçando na própria soberba. Eji-Ogbi nos ensina: a luz só brilha se for compartilhada, e a sabedoria só vale se for humilde. Odu-2. Egilco. Egilco é o mistério, o oculto, o silêncio profundo onde tudo se forma e tudo se transforma. É o fim que não é morte, mas renascimento. É o segredo guardado nas águas profundas e na terra dos antepassados. É regido por Iemanjá, a mãe de todos os orixás, e pelos Eguns, os nossos ancestrais. Seu elemento é a água profunda, suas cores são o preto, o azul escuro e o roxo. Esse Odu traz uma sabedoria que não se fala, se sente. Quem está sob sua influência tem intuição forte. Sabe o que está por vir, tem a proteção dos que já passaram e tem a força de se reerguer depois de qualquer queda. Seus filhos são pessoas caladas, profundas, observadoras, que sentem tudo antes que aconteça, que amam a família e guardam tudo o que lhes é sagrado no fundo do peito. Mas o lado de alerta de Egilco é o isolamento, o medo, a tristeza que não passa, e o hábito de guardar mágoas e segredos que fazem mal a si mesmo. Egilco nos ensina: o que está escondido também tem sua beleza, e o fim é apenas o começo de uma nova caminhada. Odu-3. Etalgundá. Etalgundá é o espelho da vida, a verdade nua e crua. O conhecimento que vem de olhar para si mesmo antes de olhar para o outro. É o Odu da justiça, da honestidade e da compreensão do que está escondido. É regido por Oxalá e por Obaloaiê, o Senhor da terra, da saúde e das provações. Seu elemento é a terra e o ar,
Suas cores são o branco, o verde e o marrom claro. Quem caminha com Etalgundá vive de acordo com a verdade, não gosta de mentiras. Não engana ninguém e tem a força de descobrir o que os outros tentam esconder. É um Odu de paz, de retidão e de muito estudo. Seus filhos são corretos, sinceros, estudiosos e não aceitam nada que não seja justo ou verdadeiro. Mas precisam ter cuidado para não serem duros demais. O lado difícil desse Odu é a rigidez, o julgamento excessivo, e falar verdades que machucam, esquecendo que a verdade também precisa de carinho e paciência. Etalgundá nos ensina: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás todo o universo. Mas julga com brandura, pois ninguém é dono da verdade absoluta. ODU 4. Irsum. Irsum é a fartura, a abundância, a beleza e a alegria de viver. É o Odu da floresta, da natureza que dá sem medida, da sorte que chega e da harmonia que faz tudo crescer. É regido por Oxóssi, o caçador, o senhor das matas, da fartura e da sabedoria de saber buscar o que é bom. Seu elemento é a floresta e a terra. Suas cores são o verde, o amarelo e o azul. Quando Irsum aparece, é tempo de colher o que plantou, de ver a saúde chegar, de ver os sonhos se realizarem, de ter arte, beleza e alegria em tudo que faz. É um Odu que atrai amigos, amor e prosperidade. Seus filhos são pessoas bonitas por dentro e por fora, simpáticas, generosas, que têm sorte em tudo que tocam e que amam a vida e tudo que é belo. Mas o alerta aqui é: não desperdice, não seja vaidoso a ponto de se achar melhor que os outros. E não confie cegamente em quem não merece, pois a fartura também pode atrair olhos de cobiça. Irsum nos ensina: a vida é abundante para quem sabe agradecer, e a sorte é fiel a quem sabe compartilhar. ODU 5. OSE. OXZ. Ozé é a vitória merecida, a conquista, o topo da montanha, o resultado de quem caminhou certo, de quem respeitou os orixás e os antepassados. É o Odu do sucesso, do reconhecimento e da evolução espiritual. É regido por Oxóssi e por Xangô, o senhor da justiça e do poder. Seu elemento é a terra e o ar, suas cores são o verde, o azul e o dourado. Logum Edé. Filho de Oxóssi e Oxum, príncipe, caçador e pescador, beleza, fartura, equilíbrio terra-água. Quem está com Ozé tem força de vontade, tem inteligência, e chega onde quer chegar. É o Odu de quem vence batalhas, de quem é respeitado, de quem tem fartura e estabilidade. Seus filhos são determinados, independentes, capazes, e nasceram para vencer. Mas o perigo desse Odu é o orgulho de quem conquista e esquece de onde veio, a vaidade de quem se acha melhor que os outros, e o abuso do poder que recebeu. Quem faz isso, perde tudo o que conquistou. Ozé nos ensina: a vitória só é bonita quando é compartilhada, e o poder só vale se for usado para o bem. ODU 6. Obara. Obará Meji. Obara é o poder, a autoridade, o comando e a força de realizar. É o Odu de quem tem palavra, de quem manda com justiça, de quem conquista o que deseja com coragem e determinação. É regido por Xangô, o rei, o senhor do fogo, da lei e da verdade. Seu elemento é o fogo e o ar, suas cores são o vermelho, o branco e o dourado. Obá. Guerreira, forte, leal, senhora da batalha, da coragem e da fidelidade. Esse Odu traz sucesso, dinheiro, liderança, capacidade de resolver conflitos e de defender os mais fracos. Seus filhos são fortes, decididos, justos, corajosos e não aceitam injustiça.
São pessoas que todos respeitam e que sabem comandar. Mas Obara tem um lado muito forte. Se desequilibrar. Traz a raiva, a agressividade, o abuso de poder, a mania de querer mandar em tudo e em todos. E a dificuldade de controlar o próprio gênio. Quem tem esse Odu deve aprender que força sem justiça é tirania. Obara nos ensina: a força existe para proteger, não para dominar. E o verdadeiro poder está na capacidade de perdoar e fazer o bem. Odu 7. Odei, Odi Meji. Odi é a raiz, a base, o alicerce, a família e a terra que sustenta tudo. É o Odu das provações, do aprendizado, da lei da causa e efeito. Tudo o que faz, recebe de volta. É regido por Obaloaiê, o Senhor da saúde e das lições, e por Iemanjá. Seu elemento é a terra, suas cores são o amarelo, o marrom e o vermelho escuro. Odi é força, estabilidade, lealdade e respeito aos antepassados. Quem tem esse Odu é resiliente, supera qualquer dificuldade. É muito ligado à família e sabe que sem raiz não há árvore que cresça. Seus filhos são trabalhadores, protetores, leais, que defendem quem amam com a própria vida. Mas precisam tomar cuidado com a teimosia, com o apego ao passado, com a dificuldade de mudar e de perdoar. Quem carrega dores antigas não deixa a árvore crescer. Odi nos ensina: a raiz é o segredo da força. E quem respeita os que vieram antes, tem garantido o futuro. Odu 8. Egionilé, Egionilé Meji. Egionilé é a água que corre, o movimento, a transformação, o fluxo da vida que nunca para. É o Odu da mudança, da adaptação, da criatividade e do amor. É regido por Oxum, a Senhora das Águas Doces, da beleza e do amor, e por Iemanjá. Seu elemento é a água. Suas cores são o azul claro, o rosa e o dourado. Quando Egionilé chega, tudo se renova, mudanças boas chegam, problemas antigos vão embora. A felicidade floresce, o amor aparece e as viagens trazem sorte. Seus filhos são pessoas sensíveis, amorosas, criativas, que se adaptam a qualquer lugar e que têm um coração enorme. Mas o alerta aqui é a instabilidade, mudar de ideia o tempo todo, não se fixar em nada. Viver na ansiedade e deixar que as emoções comandem a razão. Egionilé nos ensina: a vida é um rio que corre, quem tenta pará-lo, sofre, quem flui com ele, encontra paz. Odu 9. Osa Meji, Osá Meji. Osá Meji é o vento que sopra, a reviravolta, a mudança repentina. O mundo espiritual e o destino que se transforma. É o Odu das fases, um dia bem, outro dia mal, tudo muda, nada fica igual. É regido por Yansan, a Senhora dos Ventos, das tempestades e das almas. Seu elemento é o ar e o vento, suas cores são o vermelho, o roxo e o branco. Esse Odu traz uma grande sabedoria espiritual, a capacidade de se reerguer depois de qualquer queda, e a proteção contra energias ruins. Seus filhos são pessoas que sentem tudo, que percebem o que está no ar, que são fortes mas vivem de fases. Quando bem, são luz. Quando mal, parecem sombra. Mas precisam tomar cuidado com a confusão, com a instabilidade, com as fofocas e com a influência de energias negativas. Osá Meji nos ensina: assim como o vento muda de direção, a vida muda de caminho, e a força está em saber se adaptar a cada mudança. Odu 10. Ofum Meji, Ofum Meji. Ofum Meji é a pureza, a limpeza, a sabedoria mais alta, a conexão direta com Olorum e com os orixás.
É o Odu da paz, da evolução, da caridade e da verdade que não se abala. É regido por Oxalá e por Orunmilá. Seu elemento é a luz e o ar, suas cores são o branco puro e a prata. Quem vive conforme Ofum Mege tem o coração limpo, ajuda todos. Tem paz, saúde e muita sabedoria. É um Odu de cura, de longevidade e de compreensão dos mistérios divinos. Seus filhos são pessoas boas, generosas, sábias, que amam o sagrado e tudo o que é correto. Mas o lado de alerta aqui é o julgamento. Achar que só você é puro, que os outros são menores. E usar a fé para se sentir melhor que os outros. A pureza está na humildade, não na rigidez. Ofum Mege nos ensina: o coração limpo é o templo mais sagrado que existe, e a maior sabedoria é amar sem julgar. História 11. Ovonrin Mege, Ovonin Meji. Ovonin Mege é o equilíbrio, a harmonia, a beleza perfeita e o fluxo correto de todas as coisas. É o encontro da água com a floresta, da beleza com a sabedoria, do amor com a razão. É regido por Oxum, Iemanjá e Oxóssi. Seu elemento é a água e a floresta, suas cores são o azul, o verde e o dourado. Esse Odu traz tudo o que é bom na medida certa: saúde, amor, sucesso, beleza e paz. É um Odu de intuição aguçada e de muita sensibilidade. Seus filhos são pessoas belas, artísticas, equilibradas, que sabem viver bem e que têm um brilho especial. Mas precisam tomar cuidado com a vaidade excessiva, com o desejo de que tudo seja perfeito. E com a instabilidade emocional que pode desequilibrar toda a harmonia. Ovonrin Mege nos ensina: a beleza da vida está no equilíbrio, tudo que é de mais ou de menos, faz mal. ODU 12. Egilazeborá, Egilazegbora. Egilazeborá é o olhar que tudo vê, a verdade que não pode ser escondida, a justiça que não falha. É o Odu da integridade, da coragem e da palavra que vale ouro. É regido por Xangô, o Senhor da lei. Seu elemento é o fogo e o ar, suas cores são o vermelho, o branco e o amarelo. Quem está com esse Odu não aceita mentira, não aceita injustiça. Defende os fracos e luta pela verdade. É um Odu de vitória contra mentiras e falsidades. Seus filhos são corretos, firmes, justos e têm uma palavra que ninguém pode dobrar. Mas o perigo aqui é confundir justiça com vingança, querer fazer justiça com as próprias mãos. Ser duro demais e não perdoar os erros alheios. Egilazeborá nos ensina: asterisco a verdade liberta, mas deve ser dita com amor. A justiça existe para corrigir, não para punir. ODU 13. Egilogbon, Egiologbon Oieku Mege. Egilogbon é a sabedoria que fala, a inteligência que ensina, a alegria que aproxima e a palavra que resolve. É o Odu da comunicação, da esperteza, da criatividade e da alegria de viver. É regido por Exu, o mensageiro, e por Yansan, que leva a palavra aos quatro cantos. Seu elemento é o ar e a fala. Suas cores são o vermelho, o branco e o laranja. Quem caminha com esse Odu tem a língua afiada para o bem, aprende rápido, ensina melhor ainda. E conquista amigos por onde passa. É o Odu de quem usa a palavra para curar, para unir, para negociar e para alegrar. Seus filhos são falantes, espertos, alegres, que convencem qualquer um e transformam conversa em solução. Mas é preciso cuidado. Se desequilibrar, fala o que não deve, espalha fofocas, não termina o que começa e usa a inteligência para enganar ou magoar. Egilogbon nos ensina: a palavra é uma semente,
O que você fala, você planta. O que você planta, você colhe. ODU 14. IKA Kumege. IKAO Kumege é o aviso, a disciplina, a lei e o cuidado que nos protege. É o Odu dos sinais que a vida nos dá para não errarmos. Da obediência às leis divinas e da força de corrigir os passos antes que seja tarde. É regido por Ogum, o Senhor dos caminhos e do ferro, e por Xangô, o Senhor da ordem, Oxumari. Orixá da serpente, arco-íris, ciclos, riqueza e ligação céu-terra. Ossan, Ossanha. Senhor das folhas, ervas, segredos da natureza, cura e sabedoria das matas. Seu elemento é o ferro e o fogo, suas cores são o vermelho, o preto e o prata. Esse Odu nos alerta: cuidado, preste atenção, não se desvie do caminho. Quem o carrega vê o perigo antes dos outros, sabe se proteger, é trabalhador, disciplinado e muito correto. Seus filhos são lutadores, diretos, corajosos e não têm medo de trabalho ou de luta. Mas o lado que alerta aqui é a imprudência, a desobediência. A teimosia em não ouvir conselhos e agir sem pensar, o que traz acidentes, brigas e dificuldades que poderiam ser evitadas. Ikao Kumege nos ensina: a lei não existe para prender, mas para proteger, e quem obedece aos sinais, caminha seguro. ODU 15. Obegundá Kalelo. Obegundá Kalelogun é a força que abre caminhos, a união que vence batalhas. O corte que remove o que faz mal e a parceria que fortalece. É o Odu da ação, da proteção, da guerra justa e da vitória conquistada com coragem. É regido por Ogum, Xangô e Iemanjá, a força, a lei e a sabedoria unidas. Seu elemento é o ferro, a terra e a água, suas cores são o vermelho, o azul e o prata. Quando esse Odu chega, nada fica parado, obstáculos são removidos, caminhos são abertos. O que atrasava a vida vai embora, e a vitória vem com trabalho e coragem. Seus filhos são guerreiros de fé, leais, protetores, que não deixam ninguém para trás e resolvem o que ninguém mais consegue resolver. Mas o alerta aqui é a dureza excessiva, a violência desnecessária, a dificuldade em perdoar e a briga por poder ou por razão, que desfaz a própria força que eles têm. Obegundá Kalelogun nos ensina: a força é para abrir caminhos, não para destruir pessoas. E a maior vitória é conquistada com união, não com dominação. ODU 16. Egibé Aláfia. Egibé Aláfia é o ciclo que se fecha, a lição que se aprende, a transformação definitiva e a sabedoria completa. É o último dos 16 Odu, e representa o fim de uma jornada e o começo de outra maior, mais evoluída e mais sábia. É regido por Obaloaiê, o Senhor das provações e da cura, por Oxalá e por todos os nossos ancestrais. Seu elemento é a terra e a transformação, suas cores são o preto, o marrom e o verde escuro. Esse Odu traz a sabedoria que só a vida pode ensinar. Quem passa por ele sofre, aprende, muda e renasce muito mais forte. É o Odu da superação, da compreensão profunda do destino e da proteção dos que já caminharam antes de nós. Seus filhos são pessoas profundas, sérias, muito respeitadas, que já carregam lições antigas e ensinam aos outros com o próprio exemplo de vida. Mas precisam tomar cuidado para não ficar presos na dor do passado. Não repetir os mesmos erros e não se isolar achando que ninguém entende o que passaram. Egibé Aláfia nos ensina: tudo na vida é ciclo, o que termina, termina para melhorar. E a maior sabedoria é aprender com as próprias provações. Esses são os 16 Odu, as raízes sagradas do oráculo de Fá,
na língua e na tradição da nação Queto. Cada um tem sua energia, sua história, sua lição e seu lugar. Nenhum é melhor ou pior. Nenhum é bom ou mau. Todos são partes de um todo. Todos são leis que regem a natureza, o mundo e cada um de nós. Quando consultamos Ifá, não estamos vendo o futuro como algo pronto, mas sim recebendo a orientação de como caminhar, de como agir, de como equilibrar nossas vidas conforme a lei divina. Orunmilá nos deu esse conhecimento para que não andássemos às cegas, para que respeitássemos a vida, os orixás, os ancestrais e a nós mesmos. Que essa sabedoria fique guardada no coração de cada um de vocês. E que todos possam caminhar sempre com axé, com respeito e com muita luz. Motumbá. Que os orixás e os nossos velhos nos abençoem, e que a palavra de Fá seja sempre a nossa verdade.